Fala galera, bora falar dessa vitória do Cruzeiro na Copa do Brasil e essa classificação. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. O Cruzeiro, que foi ao Serra Dourada e buscou e confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Um 3-0 construído aí na etapa final de jogo e que encerrou um agregado aí de 5-0 para o Cruzeiro e essa classificação aí para o Cruzeiro seguir firme na competição. O Cruzeiro que hoje teve três novidades aí na escalação. O Fagner e o Wanderson ficaram em BH por conta de questões físicas e entrou no lugar do Wanderson o Gabigol e no lugar do Fagner o William. E teve mais uma mudança que foi o Lucas Silva, que ficou no banco de reservas, e o Eduardo entrou no lugar dele de segundo volante, que foi essa posição que o Leonardo Jardim achou para o Eduardo no time do Cruzeiro. O Eduardo vem fazendo atuações muito boas nessa posição aí. Realmente achamos que ele poderia ser um meio armador, na verdade, substituto do Matheus Pereira, mas não, ele é mais um segundo volante substituto do Lucas Silva. E aí, um jogo aí realmente que o primeiro tempo foi uma partida mais pro Vila Nova. O Vila Nova dominou as ações aí no primeiro tempo. Obviamente precisava reverter um placar de 2-0, então teria que agredir mais, apesar do Vila Nova ser uma equipe mais defensiva, tem um estilo de jogo mais retraído e defensivo, a famosa retranca, mas nesse jogo não poderia usar esse método. Estava jogando em casa com o estádio cheio e precisando buscar um 2-0 para cima do Cruzeiro. O Vila Nova teve algumas oportunidades de abrir o placar ali do primeiro tempo, teve muitas jogadas ali pelo lado direito ali, o lado do Kaique ali, lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Teve algumas jogadas ali pelo meio. O Vila Nova teve algumas oportunidades que o Cássio salvou. O Cássio fez uma grande atuação, fez várias defesaças durante a partida, inclusive quando estava 0-0 o jogo. Primeiro tempo aí, o Cruzeiro não saiu perdendo pro Vila Nova aí, porque o Cássio fez grandes defesas aí que realmente ajudaram o Cruzeiro. E aí, o Cruzeiro se fechou, a essa leve pressão, entre aspas, do Vila Nova, e buscava jogadas de contra-ataque, Sempre que o Cruzeiro tinha essa oportunidade de tomar a bola e buscar um contra-ataque, o Cruzeiro ia lá e agredia o Vila Nova da mesma forma. E o Cruzeiro muito efetivo no jogo, várias oportunidades também. O Raul salvou o Vila Nova no primeiro tempo de não ter ido embora a vaga já no primeiro tempo, O Raul salvou ali a equipe do Vila Nova. Teve um chute aí incrível que ele salvou, um chute de fora da área do Cruzeiro, que o Raul defendeu, e no rebote o Cajó chutou a queima-roupa, o goleiro fez uma defesaça, Teve um chute do Matheus Pereira também ali da entrada da área. Teve algumas outras oportunidades ali, que o Raul salvou o Vila Nova. Chute do Caio Jorge também, teve algumas finalizações do Caio Jorge, mas o Cruzeiro nessa, o Vila Nova em cima, o Vila Nova tendo as ações do jogo, o Vila Nova criando oportunidades para cima do Cruzeiro, e o Cruzeiro em jogadas rápidas e velozes, ia em contra-ataque ali, puxando contra-ataque com o Matheus Pereira, puxava contra-ataque, já ligava com o Gabigol, ligava com o Caio Jorge. Às vezes tinha até um Christian participando da armação do time do Cruzeiro ali junto com o Matheus Pereira, nesses contra-ataques rápidos. Ou então jogadas pelas laterais ali com o Kaique, Kaique é um lateral que sobe muito, e em muitas oportunidades o Kaique foi muito ofensivo e ajudou o Cruzeiro nessa armação de jogadas ofensivas. E foi isso. O primeiro tempo foi basicamente isso. Vila Nova dominando o jogo, pressão do Vila Nova, Cruzeiro em rápida jogada de contra-ataque, tentava fazer algumas jogadas e não fez o gol, Tanto o Vila Nova quanto o Cruzeiro, graças aos goleiros que fizeram uma boa atuação no primeiro tempo, e pode-se dizer que no jogo todo também salvaram várias oportunidades. Na etapa final, o Vila Nova volta tentando fazer seu gol porque precisava, sendo empurrado pela sua torcida. Mais uma vez o Cássio salvando o Cruzeiro em várias oportunidades. Grande atuação do Cássio. E aí o Cruzeiro aos 11 minutos do segundo tempo teve essa jogada aí, que foi
um contra-ataque meio que puxado ali pelo William. O William tocou pro Gabigol, o Gabigol só ajeitou e o Eduardo deu uma chapada, a bola desviou e morreu no canto esquerdo do goleiro para fazer 1-0 pro Cruzeiro aos 11 minutos do segundo tempo e praticamente aí liquidar a fatura, já que o Cruzeiro estava com 2-0 no agregado, né? O Vila Nova se abateu muito a esse gol, né? Antes estava metendo uma leve pressão no Cruzeiro, se desanimou bastante com esse gol, e aí o Cruzeiro começou a dominar as ações do jogo, né? O Cruzeiro começou a distribuir bola, tocar a bola ali tranquilamente, cadenciando o jogo, diminuindo a velocidade do ritmo de jogo ali, porque o Cruzeiro já estava com um placar favorável para dar aquela descansada nos atletas. O Cruzeiro foi fazendo mudanças, né? Tirou o Christian e tirou o Caio Jorge aos 19 minutos do segundo tempo e colocou o Lucas Silva e o Bolassi. E aí, o Cruzeiro começou a criar algumas jogadas. O Vila Nova tinha algumas chances ali que o Cássio salvava o Cruzeiro, muito seguro no jogo, ou jogadas que o Fábio Bruno mesmo teve uma lá que ele salvou, que o Cruzeiro vacilou ali, estava jogando errado, ia sobrar no pé do jogador do Vila Nova. O Fábio Bruno veio numa velocidade incrível e salvou. Teve algumas oportunidades que o Vidalba salvou, teve outras oportunidades que o Kaique salvou, né, em cruzamentos na área. Então, o Cruzeiro, o Vila Nova ia fazendo o Vila Nova ia para cima do Cruzeiro e o Cruzeiro ia se defendendo da melhor forma possível. E quando o Cruzeiro conseguia fazer muito bem feito esse desarme na entrada da área do Vila Nova, o Cruzeiro ia e puxava um contra-ataque em velocidade, toques rápidos e objetivos. E chegava com 3, 4 toques, já estava no ataque do Vila Nova para fazer de novo o gol. E aí, aos 30 minutos do segundo tempo, não demorou muito, após o Vila Nova ter algumas oportunidades, o Cássio salvar, a defesa do Cruzeiro se defender bem, o Cruzeiro teve uma outra jogada que o Matheus Pereira, né, o cara que armou o time do Cruzeiro nesses contra-ataques, fez uma grande atuação. O Matheus Pereira faz um cruzamento da direita, acha o Bolassi, um cruzamento incrível do Matheus Pereira, acha o Bolassi no lado esquerdo ali na pequena área, o Bolassi ajeita para o meio da área e o Eduardo no segundo pau ali chega só dando um toque nela e empurrando para o fundo da rede para fazer 2-0 para o Cruzeiro aos 30 minutos do segundo tempo e abrir a porteira, né? O Cruzeiro foi para cima aí realmente para fazer mais, né? Tava afim ali, né? O Cruzeiro foi ganhando confiança no jogo, viu que estava tranquilo, viu que 2, 3 toques estava lá. O Vila Nova se expôs muito porque estava perdendo de 1-0 depois de 2-0, então se expôs muito e sentiu muitos gols, e o Cruzeiro não desperdiçou as oportunidades que teve. Aos 35 minutos do segundo tempo, ele tirou o Leonardo Jardim, tirou o Romero, tira o Kaique e tira o William e coloca o Wallace, Cauã Prates e Jonathan Jesus, né? Teve aí essas substituições aí aos 35 minutos do segundo tempo. Na minha opinião, o Wallace entrou ali ajudando um pouco o time do Cruzeiro ali nos contra-ataques puxados, não errou, já ajudou bastante, né? O Wallace não falhou, já ajudou bastante o time do Cruzeiro. Cauã Prates entrou muito bem, a lateral esquerda do Cruzeiro continuou muito bem ofensivamente, foi uma arma que o Cruzeiro usava nos contra-ataques, era essa lateral esquerda na maior parte do jogo com o Kaique e nessa reta final aí com o Cauã Prates. O Jonathan Jesus entrou no jogo aí, né? Defendeu bem, né? O Vila Nova teve algumas oportunidades após a entrada do Jonathan Jesus ainda. O Jonathan Jesus salvou algumas oportunidades e, além disso, numa cobrança de escanteio do Matheus Pereira aos 41 minutos do segundo tempo, ele desviou, né, no primeiro pau ali, deu só uma resbalada ali, né? O Matheus Pereira bateu esse escanteio no ponto futuro e o Jonathan Jesus deu uma resbalada nela e a bola bateu na trave e entrou ali para fazer 3-0 pro Cruzeiro e fechar o caixão do Vila Nova. O Cruzeiro teve mais oportunidades de fazer o quarto gol, teve um chute do Bolassi, teve um chute ali do Gabigol também. O Cruzeiro teve mais algumas chances ali que poderia ter feito esse quarto gol aí, né? O Matheus Pereira também criando muitas jogadas e muito. Vamos falar agora do jogo. Muito do jogo, na minha opinião, foi sim o Cruzeiro muito bem defensivamente.
muito bem, um time competitivo, um time que está disposto, um time que entregou em campo. E a jogada do Cruzeiro, toda jogada o Cruzeiro ia no combate com o jogador do Vila Nova, e quando não recuperava fazia falta e parava a jogada. Ou então a jogada prosseguia, mas a defesa do Cruzeiro com segurança. Hora nenhuma do jogo, eu particularmente, por mais que o Vila Nova tenha feito uma leve pressão, hora nenhuma eu me senti desesperado com a defesa do Cruzeiro. Eu já cheguei num nível assim que eu realmente estou seguro com essa defesa do Cruzeiro, com o Vidalba e o Fabrício Bruno, né, e o Kaique na lateral esquerda, a maioria das vezes o Fagner, mas hoje o Willian na lateral direita, e é isso. Bem defensivamente, não deixando de falar do contra-ataque do Cruzeiro fulminante e objetivo. O jogo hoje teve simplesmente 21 finalizações do Vila Nova contra 15 do Cruzeiro. O Vila Nova finalizou 7 vezes ao gol e o Cruzeiro finalizou 10. Ou seja, o Cruzeiro de 15 finalizações bateu 10 no gol e fez 3 gols. Muito efetivo o ataque do Cruzeiro. Foi aquela típica frase, rápido e rasteiro, igual o ataque do Cruzeiro, com 2, 3 passes envolventes, já estava lá e já criando perigo para o adversário. Ali, né, o goleiro do Vila Nova muito bem no jogo também, salvou o Vila Nova em várias oportunidades. Além disso, o Cruzeiro teve 52% de posse de bola contra 48% do Vila Nova, e escanteios o Vila Nova teve 9 e o Cruzeiro teve 5, e destaque para isso. O Cruzeiro conseguiu fazer um gol de uma jogada de escanteio. O Matheus Pereira ali parece que foi treinado a jogada até, bateu ali meio que no primeiro pau no ponto futuro, e o Jonathan Jesus parece que já sabia que o Pereira ia bater ali e deu aquela resvalada. Então, muito importante isso. Destaque para o jogo que fez Lucas Romero, sensacional. Praticamente a jogada do Cruzeiro, a jogada não chegava com tanto perigo na defesa do Cruzeiro, porque o Lucas Romero desarmava o adversário antes, ou com falta, ou nesse desarme que eu falei, combativo e na bola, né? E o juiz muito bem, muitos lances ali, viu que não foi falta, né? E deixou o Cruzeiro prosseguir a jogada sem ficar naquela paração de jogo estressando o Cruzeiro. Também gostei da partida do Eduardo como segundo volante, né? Obviamente também fez 2 gols, tá se encontrando aí com a camisa do Cruzeiro o Eduardo. Gostei também da atuação do Kaique, não pode deixar, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Willian fez uma atuação legal também, gostei. O Willian também. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus dispensa comentário. Cássio, grande atuação, fez baitas defesas que poderiam ter complicado o jogo para o Cruzeiro. Christian, para mim, foi mais apagado esse jogo do que as outras partidas, mas também fez uma bela partida, porque nos contra-ataques que o Cruzeiro puxava, ele ajudava bastante o Matheus Pereira na construção, e o Gabigol também, né? Às vezes até o Caio Jorge vinha buscar essa bola no meio campo para armar a jogada do Cruzeiro. É uma jogada muito bem, né? Toques rápidos de primeira ali e rapidinho tá no ataque. E para você ver, sempre que o Cruzeiro vem pela ponta, tem 3, 4 jogadores do Cruzeiro já na área para poder finalizar. Então isso é muito importante, esse trabalho que o Leonardo Jardim vem fazendo aí no time do Cruzeiro. O Pereira, eu já falei, pra mim fez uma atuação de gala, né? Deu uma prévia assistência no segundo gol do Eduardo, né? Naquele lançamento pro Bolassi. Deu a assistência no terceiro gol e fez uma atuação onde todos os contra-ataques, praticamente, o Matheus Pereira foi participativo. Que eu tô mencionando o contra-ataque porque o Cruzeiro fez esse jogo de contra-ataque e que foi fulminante, né? Foi fulminante hoje realmente. Pra mim, Gabigol, ótima atuação novamente, jogando como meio armador, jogando como o homem ali que cria jogadas no Cruzeiro, como segundo atacante também. Camisa 10 ali, gostei. O Gabigol tá fazendo meio que essa função de camisa 10. O Caio Jorge, apagado no jogo um pouco, mas a chance que teve, finalizou bem e o goleiro salvou. E os jogadores que entraram no segundo tempo foi isso, né? Os 3 eu já tinha mencionado.
O Lucas Silva entrou daquela forma, né, sendo maestro do time, mas jogou pelo lado direito também, como um homem mais avançado quando entrou no jogo. E o Bolasie fez um gol, fez uma assistência, no caso, né, deu uma assistência pro segundo gol. E muitas jogadas ali, muita raça e disposição do Bolasie. Às vezes ali vinha na ponta, né, fazia aquele cruzamento rasteiro dele e às vezes gerava perigo, sempre tentando achar o Gabigol, que estava a fim de fazer seu golzinho, mas hoje não foi possível. Mas tudo bem, né, deu uma assistência também, né, Gabigol. Mas é isso, pessoal. Cruzeiro classificado, uma partida aí, o Vila Nova tentou, né, tentou aí se classificar diante do Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi bem defensivamente e nas suas oportunidades foi fatal e foi muito bem nas finalizações no dia de hoje. Mas é isso, pessoal. Cruzeiro joga domingo, 8h30 da noite, jogo no Castelão pelo Campeonato Brasileiro, 10ª rodada contra o Fortaleza. Fortaleza vem de uma eliminação na Copa do Brasil por Retrô, foi eliminado nos pênaltis ontem, né? E aí vai jogar no Castelão. Vai ser uma partida bem complicada aí, mas o Cruzeiro está num bom momento, onde ele vem dos últimos 8 jogos. O Cruzeiro venceu 6 e empatou 2, juntando Copa do Brasil, Sul-Americana, né, e Campeonato Brasileiro. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.